Olá, muito boa noite a todos. Estamos aí iniciando, né, essa live no grupo de Vovó Maria. A gente está se iniciando aí um pouquinho antes, né, que como a pedido da casa aí, pediu para que a gente pudesse fazer uma oração, né, de início, e a gente vai estar fazendo isso aí em prol aí a nossa casa tão querida, né? Então agora ainda falta 3 minutos e a gente vai aqui é, tendo aí em nossos corações, acalmando os nossos corações, trazendo as coisas belas que a vida nos dá, os nossos pensamentos, a nossa sintonia com um plano maior, para que a gente possa iniciar com toda a nossa maravilha que o plano espiritual traz para a gente. E aqui, né, não temos a intenção de ser e nem de falar a verdade absoluta, mas sim tentar transmitir alguma coisa que possa auxiliar a cada um de nós ao nosso desenvolvimento e nosso crescimento espiritual. E conto com todos aí, pessoal chegando aí, observando, é muito bom. Boa noite, Grazi. Boa noite a todos que aí estão entrando. Agradeço aí, Grazi, a oportunidade, né? Eu tenho muito pouca habilidade com tecnologia, mas eu peço aí aos espíritos superiores, principalmente o do campo da intelectualidade, né? E da tecnologia, que possa me auxiliar. E com certeza vai auxiliar. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí pra gente é um prazer poder estar falando, né? Um pouquinho. E essa casa maravilhosa, que eu tenho um amor imenso e que traz para mim aí grandes oportunidades de crescimento. Tive auxílio aí, né, do pessoal aí, da Grazi aí, para poder estar fazendo aí hoje essa transmissão aí ao vivo aí. Muito, muito importante. Já vai dar 20 horas, né? Então aqui eu vou pedir para que todos que estão nos acompanhando, que possam fechar os olhos, elevar os pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, levar os pensamentos ao nosso Pai Criador, entrar em sintonia com o plano maior, com os nossos mentores, com o mentor da casa de Vovó Maria, para que a gente possa, neste momento, rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo para que possa nos abençoar e iluminar, para que possa trazer o alento aos nossos corações, para que possa trazer no campo, né, da nossa inteligência a capacidade de absorver o máximo que essa noite a gente vai falar. Então, Senhor Jesus, Mestre querido, Pai Criador, neste momento elevamos os nossos pensamentos a Ti, agradecendo a oportunidade que está sendo dada a cada um de nós, que possamos fazer do Teu Evangelho o nosso guia, que possamos fazer de Ti o nosso mestre e modelo. Rogamos por todos aqueles que agora estão em sofrimento, principalmente por este momento a qual o planeta Terra está passando, que possamos obedecer às leis sociais, mas que possamos acreditar nas leis morais, que tudo que é feito no planeta Terra é sob o controle do nosso governador Jesus Cristo e principalmente ele sendo guiado por Deus, o Pai Criador. Mas que possamos ter compaixão daqueles que de uma forma ou de outra estão sofrendo com toda essa situação. Traga alento, Senhor Jesus Cristo, traga luz, traga principalmente bênçãos a todos aqueles que neste momento estão. Rogamos para que nessa noite possamos ali trazer o Evangelho ao nosso coração, fazer as nossas transformações e moralmente, Senhor, caminhar rumo à nossa perfeição espiritual. Dessa forma, Senhor, eu peço e agradeço em Teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja sempre o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas e nos ensina a perdoar a quem nos deve.
não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males, principalmente aquele que habita dentro de nós, pois aqui o Senhor sempre vai reinar e nos caminhar a um caminho de luz e bênçãos. Que assim seja. Então, muito boa noite. Boa noite, Vladimir, meu irmão querido. Te amo, cara. Você é um ser humano sensacional que mora no meu coração. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos que aí estão. Agora, boa noite. Que Jesus possa nos iluminar e abençoar, né? Neste momento, eu agradeço, acima de tudo, a Deus, nosso Pai Criador, pelo dom da vida. Agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, por nos dar a oportunidade de aqui estar no planeta Terra, nessa que é a nossa melhor encarnação. Agradeço a espiritualidade superior que sempre nos assiste, sempre nos auxilia. E agradeço sempre a direção da Casa de Vovó Maria por sempre me dar essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui falando e principalmente aprendendo, né? Porque toda vez, né, que a gente aqui está à frente falando, a gente está aprendendo, trazendo aos nossos corações aí grande aprendizado. E como, né, no período, desde 2018, a Casa de Vovó Maria vem fazendo aí um brilhante, né, um maravilhoso estudo sobre o Evangelho, está difundindo o Evangelho de forma maravilhosa, vinda aí em 2018 falando das parábolas, ano passado aí falando, né, dos feitos do Cristo, né, dos milagres do Cristo, e esse ano aí brilhantemente, né, com certeza aí auxiliado pela espiritualidade, pelo mentor da casa, né, por todos aqueles que trabalham ali, falando sobre os apóstolos do Cristo, né, que tão pouco é falado em todas as áreas, não só na questão, nas casas religiosas, não só dentro das fraternidades espíritas, como também em outras denominações religiosas aí. E é importante saber. Por quê? Porque a gente tem que entender quem eram aqueles que acompanhavam o Cristo, né? Eles eram aqueles que Cristo ali escolheu no plano espiritual, enviou e veio trazer para que ele pudesse transmitir o teu evangelho e ali eles pudessem difundir. E essa noite foi dado a mim aí, né, a incumbência de falar num dos apóstolos do Cristo, que, sim, na minha opinião, é um dos apóstolos que mais contribuiu para difundir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, não só logo após, né, a ida do Cristo, né, a morte do Cristo, mas ele fez com que aprendesse, ele nos ensinou o que é realmente transformar o nosso coração, ser transformado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar de Simão Pedro, né? O apóstolo Pedro, um apóstolo do Cristo, que dos mais intempestuosos, né? O que tinha maior condição aí, né, dos seus ímpetos, né? Ele era um apóstolo que não tinha muito papa na língua, ele não tinha muito equilíbrio, né? Ele agia muito por impulso, vamos dizer assim. Mas foi o apóstolo que mais se transformou, né, dentro dos ensinamentos do Cristo, e um dos apóstolos que trouxe aí, né, até hoje aí, essa coisa maravilhosa que a gente tem, que é o Evangelho, né, difundido de forma, né, a dar caridade e principalmente do auxílio, né? Então Simão Pedro é um grande apóstolo do Cristo, que a gente hoje tem o prazer de falar sobre ele. Né, para a gente entender, né, do apostolado, dos apóstolos do Cristo, a gente vai entender primeiro, apóstolo é enviado, né? A palavra apóstolo, ela quer dizer enviado. Então, essa palavra de enviado, a gente entende dentro da doutrina espírita que realmente eles foram enviados. Todos os 12 apóstolos, eles foram enviados propositalmente, na época, né? Claro que escolhidos, para que pudesse auxiliar o Cristo ali, né? Não só os apóstolos, como ali
os aprendizes do mestre, né, também, que faziam parte, né, que auxiliavam não só o Cristo, como esses apóstolos. Então a gente entender que a palavra apóstolo, ela quer dizer para a gente enviado. E Pedro foi um enviado do Cristo. Cristo recruta, né, a gente começar a falar da vida de Pedro, né, de Simão Pedro. Pedro é recrutado às margens, né, às margens, né, do Mar da Galileia, né, numa localidade chamada Cafarnaum. Então, Pedro ali, juntamente com seu irmão André, que também é recrutado pelo Cristo para ser um dos seus apóstolos, ali à margem, Cristo chega e faz o chamado, né, de Pedro e de André, né? Pedro e André, eles eram sócios, né? Até de uma outra oportunidade eu tive que falar, né, de Tiago Maior, né, do apóstolo Tiago Maior. Então ali eles viviam, né, naquela localidade ali, eram pescadores, e Cristo diz, né, ao nosso apóstolo Pedro, chamando ele e André, dizendo a ele que ia transformá-los em pescadores de homens, né? Pedro, na sua rudez, ele era muito rude, né? E até pela sua condição, humilde, né? E Jesus, naquele momento, ele demonstra a Pedro, né, a sua condição de mestre, né? Demonstrando a ele, né, que lá no Evangelho, né, Pedro vai ter lá no Evangelho, fala, né, da grande pesca, né? Não só da primeira grande pesca, como a segunda grande pesca. É uma das passagens do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Cristo ali demonstra, né, a Pedro, né, não só Pedro como André, né, e mesmo Tiago, demonstram a eles a sua condição de mestre, demonstrando a eles que poderiam confiar nele, né, que a mensagem da grande pesca ela vem dizer para a gente isso, que eles poderiam confiar nele, e que poderiam segui-lo, porque ele daria a condição adequada a que eles se tornassem pescadores de homem. Pedro era um dos apóstolos, né, dos 3 apóstolos muito próximo a Cristo, é um dos que mais aparecem em todos os evangelhos, né, de Mateus até o evangelho de João. Ele vai ali falar, né, vai ser muito falado, porque ele era muito próximo, eram os 3, né, apóstolos muito próximos do Cristo, era ele, Tiago Maior e João Evangelista, o Evangelista, né? E ali ele vai ter, né, a oportunidade de ter nas passagens do Evangelho a sua história muito bem contada. E onde, né, a maioria de nós conhecemos Pedro, a gente conhece Pedro como o apóstolo que negou o Cristo, né? Isso é uma das passagens onde mais se dá ênfase, né, dentro da história de Pedro, porque Pedro antes, né, disse a Cristo que daria a vida dele pelo Cristo, mas na hora em que foi confrontado, ele não teve a capacidade, né, de ali assumir o seu compromisso com o apostolado do Cristo. A gente faz uma comparação muito interessante nisso, né, para a gente poder entender nós mesmos. Nós ali estudamos o Evangelho, nós ali nos comprometemos com o Evangelho e na maioria das vezes, quando nós somos chamados para o trabalho, a gente não tem como dar o apoio, a gente sempre foge do trabalho. Acontece muito isso com a gente. Essa é a comparação, né? Mas Cristo, né? Como Cristo sabe das nossas ações, Cristo já sabia da ação de Pedro, referente à negação, porque Cristo conhecia todos eles. Como eu disse anteriormente, né? Ele era um dos enviados do Cristo. Então Cristo conhecia o coração de cada um que ali estava com ele. Como ele conhece os nossos, né? Os nossos corações. Cristo sabe das nossas condições. Cristo sabe a que ponto a gente pode chegar. Cristo entende as nossas limitações, como entendia da época, né? Aí a gente pergunta, né? Mas por que Cristo não enviou anjos e arcanjos para que pudesse difundir o seu evangelho?
Cristo, na sua infinita sabedoria, na sua, né, na sua infinita superioridade espiritual, um espírito crístico, ele entende que tudo aquilo era uma estratégia para difundir. Né? Se a gente pegar, né, imaginar, né, a gente relacionando aí com o espírito puro, a gente vai ter dificuldade, porque nós somos cheios de dificuldades ainda, né? Como é que eu vou conviver com aquele que não tem nenhum defeito, né? Então Cristo trouxe o quê? Aquele. Então nós convivemos, o nosso aprendizado, ele está no nível ao qual nós temos esse nível. Nós aprendemos com quem está, né, na nossa mesma vibração. Os próprios espíritos, né, de luz que vêm nos auxiliar aqui, eles nos auxiliam com muito carinho, com muita atenção, dessa forma, né? Eles não influenciam em nada, apenas nos auxilia com a sua benevolência. E Cristo ali trouxe aqueles, né? Foram os escolhidos, como eu disse, apóstolos, os escolhidos, os enviados e escolhidos, para que eles pudessem difundir da forma o que aqui ao povo da época conseguisse entender, né? E as pessoas entrando aí, boa noite, né? Estão dando boa noite, eu vou dar novamente boa noite a todos, que Jesus abençoe e ilumine, né? Muito bom saber aí que a gente está muito bem acompanhado essa noite, que Jesus nos abençoe e ilumine, né? Essa tecnologia que foi trazida a nós aqui, essa tecnologia é sensacional, né? Os espíritos superiores aí, eles capricharam aí pra gente, né? Muito bacana isso. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, né, e nos ilumine. Então, dando continuidade, né? A gente está falando do apóstolo Pedro, então, dando continuidade, então Cristo escolheu aqueles que tinham dificuldades, como o Simão Pedro. E ele ali, né, Cristo fazendo isso, Cristo já sabia da sua condição que ia traí-lo, Cristo já sabia da condição de cada um, como de Judas, né? Quem tiver a oportunidade de falar do apóstolo Judas vai ter uma oportunidade imensa de falar de um espírito que, na verdade, né, ele não quis trair Jesus, e sim queria, na sua ânsia e na sua limitação, difundir com mais rapidez o evangelho do Cristo. Mas quem falar de Judas para vocês aí vai ter a oportunidade de falar sobre esse apóstolo que realmente amava Jesus. Não era um apóstolo que nós temos que jogar pedra. Nós temos que entender a história dele e qual era a mensagem que ele queria com Cristo, né? Nas suas limitações, como nós temos, né? Mas voltando, nós estamos falando de Pedro, né? Então, Pedro, né, lá às margens, né, escolhido por Jesus, o nome Pedro foi escolhido por Jesus, Pedro quer dizer pedra, né? No idioma grego. Né, ele também tem o nome de Cefas, né, que é no hebraico, né, a palavra também que quer significar pedra, né? Isso são informações que é importante a gente saber sobre o apóstolo. E Jesus já entendia essa forma de pedra, né? Jesus já entendia pela sua rigidez, pela sua rispidez, né? Ele é um espírito aí era um espírito, né, um ser bem rústico, né? Ele era um ser especial, e como a gente tem o nosso irmão José Grosso aí, né? José Grosso, ele traz aí essa coisa mais assim, ríspida, né? Ser um ser espiritual de uma infinita bondade no coração. Eu sempre gosto muito de falar nele, porque eu tenho uma ligação muito grande com ele. Então ele é um ser espiritual, e ele é o quê? Aquele também que se transformou dentro da sua rispidez. Aí Pedro, dentro ali, Cristo escolhe esse nome a ele, e ali Cristo começa, né? Pedro começa a seguir o Cristo, porque ele acredita naquilo que o Cristo está dizendo. Ele acredita, né? Cristo acredita que Pedro acredita que Cristo realmente é o Messias prometido, é aquele que iria trazer, né, a palavra de Deus, era o Salvador, né? Era aquele que iria difundir e fazer com que as leis de Deus pudessem ser cumpridas. Então ele vem ali, né, para a gente e começa a seguir Jesus, não só ele como outros apóstolos, mas em ênfase a ele, a Tiago Maior e a João Evangelista, porque eles fizeram aí, né, a parte efetiva com Cristo. E nas suas caminhadas, né, Pedro ali vai angariando recursos para a sua modificação moral. Ele vai ali, né, ao lado do Cristo, né? Eu fico imaginando
a gente ao lado do Cristo, né? A gente não saberia nem o que, né, que a gente ia fazer, né? Porque um espírito da envergadura do Cristo, né? A gente próximo a ele, imagina que privilégio, né? Claro que nós tivemos lá na época, tá, gente? Só que nós, muitas das vezes, somos aqueles que apedrejaram Cristo, tá? Mas, né? Isso passou. Hoje a gente tem grande admiração, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro ali, ele ao lado do Cristo, na sua caminhada, ele começa a fazer a sua modificação através do ensinamento. A cada lição que o Cristo dava, ele angariava um recurso para a sua mudança espiritual. A gente fazendo o paralelo a nós hoje, é interessante que a cada gota de evangelho tocada ao nosso coração, nós devemos fazer a modificação. Emmanuel nos diz, né, que se eu estou introduzido dentro do Evangelho do Cristo há 2 semanas, eu tenho por obrigação de já mudar as minhas condutas morais. Então a gente tem que entender o quê? Que o Cristo, ele fala pra gente de forma clara, né? É isso. Se você começa a entender, você já tem que modificar. É isso que Emmanuel quer dizer, né? Emmanuel é um dos maiores estudiosos, né? É ele quem, do Evangelho do Cristo, é ele quem difunde o Evangelho do Cristo, né? Nessas obras subsidiárias aí, né? Inúmeras aí, principalmente através de Chico Xavier, é um dos que mais nos trouxe informação sobre o Evangelho, né? Na sua superioridade e entendimento, foi um dos que mais traz a gente esse entendimento do Evangelho. E ali Pedro foi acompanhando Cristo em todos os seus feitos, em todos os seus ensinamentos. Ele foi acompanhando Cristo e ali vendo, mesmo agindo de forma, né, muitas das vezes rude, né, como tem aquela passagem do Evangelho, né, da espada, né, que o Cristo manda ele colocar a tua espada na bainha, né, e ele acaba, né, por um ato ali, né, dessa intempestividade que ele tinha, né, de cortar a orelha do centurião, né? E Cristo ali fala para ele, olha que ensinamento maravilhoso, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ali vai e cura, né? Vai ali, pega a orelha do centurião ali, né? Daquela autoridade que estava ali e faz a cura, né? E demonstrando para ele que não é daquela forma. Porque, né, lá atrás, né, até no livro de Mateus, no capítulo 5 lá, o Cristo ele já tinha proferido o Sermão da Montanha, né? Que era um dos maiores ensinamentos, né, do Cristo para a gente, é o Sermão da Montanha. Por que o Cristo ali reúne muita gente, além dos apóstolos, né, os discípulos, né? Discípulo é aprendiz, né? Eu sou discípulo do mestre, né? Eu estou aprendendo com o mestre, né? Tinha muitos que o acompanhavam, muitos discípulos. E ali o Cristo ele já tinha ensinado, né, a ser brando e ser pacífico. Boa noite, Maria Rita, que Jesus te abençoe. Muito bom te ver aqui, muita luz e bênção na sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente. Então Cristo ali, ele traz esse ensinamento. Então naquele momento, Jesus já entendia que aqueles que o acompanhavam já tinham essa condição. Porque um dos maiores ensinamentos, né, no Sermão da Montanha é o ser brando e o ser pacífico. Por quê? Porque se a gente vê na trajetória do Cristo, né, em todo o seu ministério na Terra, que durou em torno de 2 anos e meio a 3 anos, conta-se, né? Não vamos entrar em detalhes em questão de idade do Cristo e de tempo, a gente conta porque todo judeu, né, tinha que visitar Jerusalém pelo menos uma vez por ano, né? Tem uma época lá, né, que tem que ser, que eles vão à sinagoga, e ali se conta uma vez, conta-se que o Cristo foi 2 vezes a esse ritual, a qual ali, né, todos os judeus têm que participar. E conta-se esse tempo. Então, nesse período em que o Cristo ali, né, exerceu o seu ministério no planeta Terra, em nenhum momento o Cristo usou de violência, né, apesar de alguns relatos, né, nas escrituras, né, no Evangelho, mas a gente às vezes tem que entender esses relatos, às vezes como até não uma modificação, mas alguma coisa, uma adulteração tendenciosa.
né? Porque o Cristo, ele tinha firmeza ao falar. Ele não tinha, né? Ele não usava de nenhum tipo de violência, seja verbal, física ou de qualquer outra coisa. Porque ele pregava ser brando e pacífico. Ele pregava ser misericordioso. Então ali naquele momento, ele estava ali trazendo a Pedro aquele ensinamento lá do Sermão da Montanha. Ali ele estava lapidando a pedra. O Simão Pedro, ele estava lapidando a pedra, né? De ensinamento a ensinamento. E aquilo ali foi um dos ensinamentos a qual Cristo deu a ele. E ali, Cristo ali foi levado, e como ele disse, né, a Cristo, né, Pedro, você vai me negar por 3 vezes, né? E Cristo ali, ele falava pelo seu entendimento relativo a cada ser que ali estava. Não só ali estava, né? A cada ser que no planeta Terra vive. Cristo, como nosso governador, ele conhece a todos, conhece o íntimo de cada um de nós, né? E nos auxilia dessa forma. E ali ele levava esse conhecimento a Pedro, a todos que estavam ali, não somente a Pedro, mas a todos. Tudo que o Cristo fazia era exemplo, né? Cristo é o nosso mestre, é o nosso guia, modelo, e é um ser muito especial. Maria Rita, é um trabalho espetacular, um trabalho, eu acho, né, que deveria aí ter uma aceitação aí também, né, na nossa casa lá maravilhosa, nossa casa tão querida, né? Isso aí vale a pena conversar com a diretoria lá, né? Maria Rita é uma colega da casa espírita que eu frequento, a casa de Charles Pierre, a casa que eu estou lá desde quando ela foi inaugurada, e uma amiga, uma fraternista, uma colega de tarefas lá, muito querida, né? Eu fico muito feliz de ver ela aqui, né, no Facebook aí do Vovó Maria, né? E assim, essa iniciativa do Vovó Maria, Maria Rita, é uma iniciativa espetacular, porque não deixa de levar a informação, né? Não deixa de levar o evangelho aí ao coração e aos lares e ao ensinamento aí, não interrompe o ensinamento. Vale a pena, né? É um lugar de... eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa casa aí, que sempre está abrindo as portas para mim aí. Agradeço você mais uma vez, viu, Grazi? Sempre que puder convidar, estou sempre à disposição. Oi, Lizinha, que Jesus te abençoe. Eu te incomodei hoje, né? Mas era por causa da minha inabilidade, né, na tecnologia. Mas um dia eu chego lá, estou aprendendo. Daqui mais umas 3 encarnações eu fico bom. Então, voltando, né? Então esse ensinamento do Cristo foi importante não só para Pedro, como para todos, e lapidando essa pedra. E aí Cristo ali, né, na sua infinita misericórdia e bondade, nos seus ensinamentos, sempre, como eu disse, ele é o mestre, ele sempre está nos ensinando. Não há um só ato do Cristo no seu ministério do planeta Terra que ele não trouxe ensinamento. Ele veio para isso, né? Como governador do planeta Terra, ele veio para alavancar a nossa evolução, né? Porque o desejo do Cristo é que a gente chegue aonde o nosso Pai maior quer, que é a nossa pureza espiritual. Então ele ensina com grande amor, com grande carinho, e ali a cada ponto, a cada pessoa, a cada ato, ele vai trazendo muito amor e ensinamento. E isso foi para Simão Pedro das maiores escolas, né? Porque a gente imagina, como eu disse anteriormente, convivendo com o próprio Cristo, né? E ele teve uma capacidade enorme de absorção de todos esses ensinamentos do Cristo. Sim, Lizinha, você estava lá e eu lá incomodando, né? Mas só que pode agora, eu tô fera. Agora, a hora que, né, que quiserem o meu auxílio, é um prazer. Vou estar sempre com vocês aí, né? Como eu tô sempre, né, com o maior prazer do mundo, ó, eu tava com saudade já de falar para todo mundo, né? A gente vai passando aí, vai batendo aquela saudade. Parabenizar vocês aí, tá, da Casa de Vovó Maria pela iniciativa mais uma vez. Nunca vou deixar de parabenizar, porque sempre essa iniciativa é uma iniciativa
de muito valor e pode ter certeza que é direcionado pela espiritualidade maior, mas a boa vontade daqueles que ali estão, né, na direção da casa, ela é muito interessante, isso é muito bacana. Que Jesus abençoe vocês. Aí, essa situação toda, né, do Cristo, e o Pedro absorveu isso com muito fervor, porque Pedro acreditava no Cristo como aquele que iria, mesmo negando Cristo, né? Por quê? Por que Pedro negou Cristo? É pelas suas fabilidades, por ser falho, como um espírito ainda que está na caminhada, né? Como nós. Então, quantos de nós não negariam o Cristo hoje? Mesmo falando do Cristo, né? Muitos de nós negaríamos o Cristo. Nós negaríamos porque nós ainda somos pequenos, ainda nós temos muitas dificuldades espirituais. Nós temos dificuldades arraigadas, características arraigadas, né? Principalmente porque a gente dá muita ênfase ainda ao orgulho e ao egoísmo. Então, a gente negaria o Cristo por quê? Porque o que o Cristo pede pra gente? Para que a gente abandone essas duas doenças de alma e adote em nosso coração, né, a humildade e a caridade. A humildade e o amor, né? E igual fala lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, fora da caridade, fora do amor, né? Porque fala fora do amor. Não, né, fora da caridade não há salvação. É fora do amor, né? Quando a gente ama, a gente tem a possibilidade aí de distribuir bem aquilo que a gente entende. E a gente só consegue amar quando a gente vive no Evangelho do Cristo. E a gente só consegue difundir o amor quando nós entendemos o que é o amor. E o amor, ele é incondicional, é o que o Cristo teve por nós. Porque olha que carinho que o Cristo tem para com a gente. Cristo, desde a construção do planeta Terra, Cristo vem nos trazendo o subsídio necessário ao nosso desenvolvimento espiritual. Desde a época de Moisés, aí depois veio o próprio Cristo nos auxiliar, depois Cristo nos traz essa revelação maravilhosa, que é a revelação, né, da doutrina dos Espíritos, né? Os Espíritos ali vêm para reafirmar aquele evangelho lá que Cristo pregou junto com Pedro. Ele vem ali, ele fala, né, que a nossa boa nova mesmo, boa nova difundir o evangelho àqueles, chegar com o evangelho ao coração daqueles que necessitam, de uma forma a entender um pouco mais da nossa caminhada. E aí, a gente voltando a Pedro, Pedro absorve isso, né? A gente tem que fazer um paralelo com a nossa vida, o que a gente está absorvendo daquilo que o evangelho está sendo aplicado. O que nós estamos fazendo? Nós temos que ter a condição de olhar ao Cristo e ver, né, ele como aquele que vai nos levar ao reino de Deus. Ele que vai edificar o nosso reino dos céus. O nosso reino dos céus está aqui dentro e o reino de Deus está lá. E Pedro, né, absorveu essa condição. E quando Pedro absorve essa condição, Cristo capturado, passa por seu martírio. E Pedro ali vai acompanhando, né, mesmo que de longe, porque ele havia negado Cristo. Ele havia falado que não conhecia Jesus Cristo. Então, ele ali traz para a gente ali, ele observando até o martírio do Cristo. Né? Conta-se, né, que quando Cristo ali na cruz, né, falanges angelicais, né, ali o auxiliava e ali tocou o coração do nosso irmão Pedro. E logo depois da morte do Cristo, Pedro vai para Jerusalém e lá ele, né, já com aquele entendimento do Cristo, ele cria, ele ali institui, ele ali faz, né, através, claro, do auxílio sempre dos bons espíritos, ele cria a Casa do Caminho. Qual que era o intuito de Pedro em criar a Casa do Caminho? Era em auxiliar. Auxiliar principalmente os órfãos, auxiliar principalmente as viúvas, era auxiliar principalmente os idosos, auxiliar principalmente aqueles que tinham necessidades,
diversas, né? Que era o que o Cristo fazia, né? Durante o seu ministério. Então ele intuído, né? Ele inspirado, né? Que intuição vem da gente. Ele inspirado por aquilo tudo que ali aprendeu do Cristo, com toda aquela gama, com toda aquela situação, ele cria a Casa do Caminho. E ali Pedro começa a realmente, por isso, como eu disse lá no início, né? Pedro é um dos maiores, é aquele que é o apóstolo do Cristo que teve a capacidade de difundir o evangelho para o mundo. Ali começa na Casa do Caminho, com todo o seu entendimento, com aquilo que ele aprendeu, e ali Pedro é fadigado, mas ele todos os dias atendia todos aqueles que procuravam a Casa do Caminho. Paralelamente a isso, né, Paulo, o grande Paulo de Tarso, Saulo, né, que se torna Paulo, ele, né, com seu encontro lá nas portas de Damasco com o Cristo, Paulo ali, né, reconhece, tem tocado ao seu coração o poder divino do nosso Senhor Jesus Cristo e, como sendo um doutor da lei, muito conhecido, Paulo era um doutor da lei muito conhecido, mas ele toca ao coração no encontro com Jesus, né? A gente não vai entrar em detalhes também, mas ele encontra, né? A história de Paulo é bem conhecida, todos nós conhecemos, e ele ali, tocado ao seu coração, fica no deserto ali, né, de Damasco por 3 anos, e Paulo resolve procurar Pedro, né? Paulo, com tudo aquilo que ele havia aprendido, né? Ele encontrou com o Senhor, tudo aquilo que vai ter no seu coração, né? Paulo vai ter no seu coração, ele vai a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém procurar Pedro, Simão Pedro. Ele vai procurar Simão Pedro para dizer para Simão Pedro tudo aquilo que ele queria fazer, né? Porque como ele ficou deslumbrado com toda aquela energia maravilhosa que o Cristo depositou em seu coração e fez com que a sua, né, que ele é um enviado também, um apóstolo Paulo, ele é um enviado, ele é um escolhido, né? Cristo ali tirou aquela travinha, né, que ele tinha na cabeça, né? Aquela travinha para que pudesse abrir o universo do evangelho em seu coração. Então, Cristo ali abriu e ele vem até Pedro e ali ele conversa com Pedro e fala das suas ideias. Porque a ideia de Paulo era angariar o máximo de pessoas, né, para que ele pudesse ali falar do evangelho. E Pedro, sabiamente, né, um apóstolo do Cristo que esteve acompanhando, Pedro fala para Paulo, o objetivo não é angariar pessoas para a gente. O objetivo é demonstrar a essas pessoas para que elas sejam seguidoras do Evangelho, para que elas possam internalizar. O que ele queria dizer? Para que elas possam internalizar o Evangelho e difundi-las. Porque de nada adianta eu chamar e não saber o que fazer, né? Que o objetivo do Evangelho é trazer o alento, o entendimento para cada um. E ali Paulo fica, né, muito interessado naquilo que Pedro primeiro ele fica muito assim extasiado com a condição de Pedro, né, aquela coisa que ele trouxe ali para Paulo. Qual que era o objetivo do Evangelho do Cristo, né, que era não angariar pessoas para segui-los, e sim pessoas para que realmente pudesse aprender o Evangelho e levar o conhecimento, a modificação, né? Porque a gente leva o conhecimento através do nosso próprio exemplo, né? Então essa era a ideia de Pedro. E Paulo ali, né, ficou na Casa do Caminho, auxiliando. Paulo era aquele que saía, né? Como ele era uma pessoa muito intelectualizada, tinha uma capacidade de entendimento muito grande. Paulo, ele tinha uma capacidade de entendimento das línguas faladas na época, né? Então Paulo era aquele que intermediava junto aos comerciantes e pessoas, angariando recursos, né? É o que a gente faz na campanha do quilo. Paulo fazia mais ou menos a campanha do quilo da Casa do Caminho. Ele angariava e ao final do dia levava tudo ali, né, para aquele lugar para o auxílio.
Mas Paulo, né, também, né, orientado com certeza, né, inspirado aí pelos espíritos superiores, chega até Pedro e fala que a casa do caminho não era só para isso. A casa do caminho também tinha que servir para o alento, não era só para o alimento físico, ela tinha que dar o alimento espiritual. Foi onde Pedro, né, ali na sua, porque Pedro era o que articulava tudo, é o que foi escolhido, né? E ali é claro que ele contava com o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo sempre. Ele chegava e colocava, precisava de alguém para difundir também o pão espiritual. E ali Pedro articula junto a Paulo, né? Faz com que chegue, né, mais pessoas para auxiliar, né? E ali ele consegue fazer com que ele pudesse levar aquele conhecimento que ele tinha do Cristo. E ali já, né, quando ele estrutura isso, ele sabiamente pede a Paulo, né? Ele ainda fala que Paulo ainda não está preparado. É interessante isso, né? Apesar dos 3 anos no deserto lá, e apesar de todo o entendimento da lei que Paulo tinha, Pedro, na sua concepção, dizia que Paulo não estava preparado e pediu para que Paulo voltasse para Tarso, para que lá exercesse a sua, né, que Paulo era tecelão, né, que exercesse a sua função lá, que ele pudesse ali, né, voltar às suas origens, né. Na verdade, Pedro quer de Paulo que Paulo volte àquilo, volte à sua condição primária, né, de entendimento. Porque quando nós voltamos à nossa humildade, nós trazemos o nosso coração um aprendizado muito maior. E aí a gente tem uma condição melhor de entendimento das coisas divinas. A gente consegue cumprir as leis divinas com mais facilidade. E Pedro envia Paulo, né? Ele envia Paulo para Tarso, envia Barnabé a uma outra cidade para a edificação de uma igreja cristã, né? E ali Paulo começa a articular e a distribuir já começa com isso a distribuição, né, do evangelho, né, da difusão. Ele começa a difundir o evangelho através disso. E Barnabé fica nessa, né, vai e volta, e ali começa, ele junta um grupo que ali consegue ter, né, uma maior aceitação, até porque a cidade a qual essa igreja foi edificada, ela tinha maior liberdade, né, para difundir o evangelho do Cristo, né, do que Jerusalém. Porque Jerusalém, querendo ou não, era uma cidade ainda onde era dominada, né, por aqueles pelos doutores ainda da lei e pessoas ainda muito ortodoxas em questão da lei. Mas era o Pentateuco mesmo, né, os 5 primeiros livros bíblicos, né, que era a lei, né, e ali ele tinha. Então Pedro leva começa a difusão dessa condição, né, de ter o seu planejamento, né, dele, né, não dele, do Cristo, de começar a difundir o evangelho em outras regiões. E passado um tempo, né, ele retorna, né, pede que Paulo retorne, e Paulo retorna com Marcos e João, né, Paulo já começa, e Paulo tem ali, como ele tinha uma fluência muito grande, uma influência também muito grande, Paulo já pensa em levar os nossos, o evangelho do Cristo para a Espanha e outros lugares. Só que essa época era uma época muito conturbada em Jerusalém, onde muita opressão, né, principalmente com aqueles, né, que estavam ali na questão de falar do Cristo. Então, Pedro, né, já um ancião, já velho, né, e ali já bem debilitado, na verdade, né, ele e a sua família são obrigados a sair de Jerusalém, né, houve um êxodo muito grande, principalmente de cristãos de Jerusalém. Ele se sentiu obrigado a sair de Jerusalém e ir para Roma. E Pedro
né, nessa situação, foi obrigado a sair dali, né, daquele local onde ele tinha criado, né, por força maior. Como falam, né, deram a passagem para ele só de ida para Roma. Com certeza ele não iria voltar mais para Jerusalém. E Paulo ali, sabendo disso, né, abandonou totalmente o seu sonho. Isso é uma das coisas mais interessantes, né, que a gente falar desse caminho a qual, né, todo claro arquitetado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né, desse encontro desses dois apóstolos importantíssimos para a difusão do Evangelho, importantíssimo para a difusão do cristianismo, né? São os dois apóstolos mais importantes nessa divulgação, né? Arquitetado pelo Cristo. Paulo, sabendo, né, da condição de Pedro que estava indo para Roma, Paulo abandona o seu sonho, né, que ele estava indo para Espanha, né, e dali outros lugares para difundir o Evangelho, e volta para receber Simão Pedro em Roma. É interessante, né, que ele está devolvendo, né, a Pedro aquilo que Pedro fez com ele, né, que quando ele veio do deserto de Damasco, Pedro o acolheu na casa do caminho, né, até porque na época, como eles conheciam, né, quando Paulo bateu nas portas da casa do caminho, né, os ali que estavam com ele, somente Tiago menor, né, que fazia parte ali, né, daquela reunião ali com Pedro, né, pela criação da Casa do Caminho, ele até assustou, falou, não, isso é caçador, né, de cristãos, não vamos fazer isso, né? Mas aí Pedro, na sua sabedoria, já uma pedra lapidada, Pedro ali já se torna uma pedra lapidada, né? Na época da Casa do Caminho, os ensinamentos do Cristo já tinham lapidado Pedro, conhecimento vasto, e aí ele recebe Paulo, acolhe Paulo, e Paulo retribui isso a ele quando ele chega em Roma. Só que em Roma, né, não tinha como eles estarem fazendo, né, os estudos e difundir o Evangelho como faziam em Jerusalém, porque realmente era proibido, e lá houve uma perseguição muito grande pelo governo da época a todos aqueles que acreditavam no cristianismo, no Evangelho do Cristo. E, havendo isso, o que Pedro fazia para que pudesse difundir o Evangelho? Eles se reuniam em catacumbas, né? Em cemitérios, vamos dizer assim, né? na nossa linguagem. Ele ali difundia o Evangelho, né? Nas catacumbas. E Paulo, né, recebe ele, junto os cristãos ali, arruma casa para ele, arruma um lugar para ele ficar, para a família dele, né? Ele sempre ali caminhando, muitas lutas, né? Porque Pedro, seguindo o Cristo, ele seguia e levava ali junto a ele, a sua família, e era muita luta. A vida de Pedro é de muita luta. Aí Pedro começa a difundir o Evangelho dentro ali, né, dos cemitérios, né, dos lugares ali, aonde que pudessem fazer escondidos. Mas, né, certo dia, Pedro acorda pela manhã e, numa dessas reuniões a qual ele iria fazer, Pedro vai até esse local, só que naquele momento ele é descoberto, né, pelos soldados romanos. Esses soldados entram neste local com grande violência, né, batendo, insultando, trazendo mal físico a todos que estão ali. E ali Pedro vê, né, naquela condição, uma forma de ensinamento, como Cristo fazia. Claro que sempre auxiliado pelo Cristo. E esse Pedro, que chamou Paulo, né, para que pudesse assumir a igreja onde Barnabé tinha construído, onde já estava mandando outros apóstolos, como ele mandou a própria Maria, mãe de Jesus, né, a difundir o evangelho em outro local. Esse mesmo Pedro ali estava sendo açoitado, né, e machucado ali por aqueles soldados, por eles, né, não aceitarem, que não era proibido aquele ato a qual eles estavam fazendo. E ali, naquele momento, Pedro é capturado por aqueles soldados. Pedro, sendo capturado por aqueles soldados, ele, ali, naquele momento, as pessoas querem reagir, mas ele pede para que tenham calma, como o próprio Cristo fez, né? Quando Cristo foi capturado. Ali, olha para você ver, ou a pedra bruta que foi lapidada,
né? Eu fiquei imaginando a felicidade do Cristo, né? De ter tocado um coração como ele tocou o coração de Pedro, né? É o que o Cristo quer para nós, né? Cristo quer tocar o nosso coração, mas às vezes a gente não dá abertura. Às vezes a gente quer ser pedra, né? Aquela história da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou ser assim. Claro que não. Nós não temos que ter essa condição. A gente tem que ter a condição que é de mudança, de aceitação do novo, de aceitação daquilo que é do bem, né? Eu quero fazer um comentário. Ao final a gente vai fazer uma prece, quem quiser, né, com a sua garrafinha de água ali, né, para quem está nos assistindo aqui nessa live, pode deixar essa garrafinha ali, né, do lado aí de vocês. É importante deixar que no final eu vou fazer uma prece, né, e peço autorização a Lizinha aí, ao pessoal da Casa de Vovó Maria, que a gente pode fazer uma prece para que também possa essa água ser fluidificada, tá? A gente vai pedir, né, como a gente faz aí nos nossos cultos de Evangelho no Lar, né, a gente vai pedir aos bons espíritos, né, que com certeza aí todos nós estamos muito bem acompanhados nesse momento, que eles possam ali levar o lenitivo necessário ali a essa água, tá? Então quem quiser, né, eu ia falar isso no início, acabei que eu esqueci. Então, quiser deixar sua garrafinha aí do lado aí, pode deixar que no final a oração, eu vou fazer a oração, tá? Né? Pedindo permissão a Lizinha aí, pedindo permissão à direção da Casa de Vovó Maria, para que ali os irmãos, né, do mundo espiritual, do plano maior, que eles estão acompanhando todos nós, que eles possam ali fluidificar a água de cada um, né, para que a gente não possa perder esse hábito da água fluidificada, como é feito lá na Casa de Vovó Maria, né, ao final, né, da reunião sempre é feita aí a fluidificação da água, né? Aí eu peço autorização a Lizinha aí. Se não puder, Lizinha, você pode me falar, tá? Mas eu acho que é válido aí para todos nós, que a fé no nosso coração e no Cristo maior, e com certeza a gente consegue, né, fazer a fluidificação dessa água aí. Aí Pedro, né, voltando ao nosso assunto principal, voltando a Pedro. Então aí Pedro é capturado, né, por esses soldados, e ele sendo capturado por esses soldados, eles o levam de forma bruta, de forma insultando ele, fazendo dele, batendo, né, e levando ele para ser crucificado. Aí que entra uma das coisas mais magníficas na mudança de Simão Pedro. Aí que toda a história de Simão Pedro se resume naquilo que realmente nós temos que buscar em nossos corações. Ela entra aquilo que nós temos que fazer, que é a consonância, a ligação direta com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali o Cristo está em Pedro e Pedro está em Cristo. Porque toda essa trajetória que Pedro faz até a sua crucificação, Pedro aí começa, fecha os olhos e entra em sintonia com o nosso Senhor Jesus Cristo e bate nele uma saudade do Cristo que nem ele consegue entender. Porque é de tão grandiosa a situação que ele começa. Aí bate aquela saudade, né? Aquela saudade que a gente tem daquele ente querido, né? Igual eu tô com a saudade dos meus filhos, tem quase 20 dias que eu não os vejo, não abraço, não dou um beijo, né? Mas eu tenho que seguir, né, as normas, né? Nós temos que seguir, né? As normas, como Moisés fez, né? Moisés teve as leis morais, né? Mas ele teve as leis sociais. E nós temos que obedecer, né, essa norma. Nós temos que obedecer esse ditame social. Então eu me afastei, como eu não posso parar de trabalhar, né, porque eu trabalho num serviço essencial, então eu me afastei da minha família para preservá-los, dos meus filhos, obedecendo às normas sociais, né? Nós temos que fazer isso, obedecer às normas sociais, muito importante. As leis sociais, elas são muito importantes para a nossa boa convivência e o nosso aprimoramento espiritual. E ali, Pedro, né, voltando a Pedro ali entra em consonância com o Cristo. E ali aquela saudade toma o coração dele. Aí ele começa a se lembrar da sua infância. Ele começa a se lembrar do que o Cristo, das suas vivências, das pescarias com Cristo. Aí aquela coisa boa, né? A gente quando começa a ter saudade, é uma coisa gostosa, né? Que a gente começa a só as coisas boas no coração, né? E ali ele lembrava do Sermão da Montanha,
Olha o homem transformado. Era Pedro, Pedro transformado. Simão Pedro lapidado. E ali ele vai, e quanto mais ele ali se ligava ao Cristo, mais ele se afastava daquilo que ali estava acontecendo com ele. Então ele já não sentia mais aqueles insultos, ele já não sentia mais aquela dor, ele já não sentia mais aquela situação a qual ele ali estava vivendo, porque ele estava em Cristo e Cristo estava nele. É um ensinamento muito grande para a gente, né? Essa nossa consonância, essa nossa ligação com Cristo, né? É porque é a ligação do amor, é a ligação da fraternidade, é a ligação daquilo que a gente tem que fazer, é a modificação que a gente tem que fazer no coração. E Pedro ali nos ensina nisso aí. Aí ele vai até, né? Ele não se sentiu digno, né? De ter, né? Ser crucificado como Cristo, pede até, né? O pessoal fala que cruz de cabeça para baixo, mas foi uma opção dele, né? Porque ali ele já tinha tanta sabedoria, é bom ressaltar aqui, que Pedro já era conhecido como papai, né? Por isso no grego, papa, né? Eles até assimilam Simão Pedro à criação, o primeiro papa da Igreja Católica. A gente não pode atribuir isso, mas a gente também tem que entender que era papai, era porque ele tinha muita sabedoria, muita sabedoria do Evangelho. Então ele dava muitos conselhos, né? Tanto na Casa do Caminho, como lá nas catacumbas, né? Em Roma. Então né? É bom falar isso, né? Para a gente que possa entender. Muitos aí dizem, né? Da questão, né? Da Igreja Católica ser fundada por Pedro, né? A gente não tem que assimilar isso não. A gente tem que assimilar que Pedro foi o maior, ele é o que mais difundiu e fez por onde difundiu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. A gente não vai ligar Pedro a nenhuma religião em si, mas sim a religião do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chegou crucificado e como ali ele estava numa sintonia muito grande com Cristo, Pedro não morria. Aí os soldados começaram a ficar bravos demais com Pedro, aí não morre, de dia, né? Que eles acharam que ele não ia durar nada. E ele de cabeça para baixo na cruz e não morria até uma hora que um soldado pegou uma pedra e acertou a sua cabeça. Aí Pedro sente um topor no corpo, mas de imediato ele já tem ali na sua frente o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa, né? Se a gente imaginar. Que o toma pela mão e o leva para um lugar salutar, onde as energias ali, né, já não trazia mais para ele, que já tinha saído daquela sintonia daqueles que ali estavam levando. E ali, ele com Cristo, ele muito feliz, né, por ver Cristo, e Jesus fala para ele: Pedro, que bom que aqui você está, né? E ali ele se sentiu, né? É como a gente chegar num resort, né? Um resort bom, né? É ali mais ou menos que Pedro estava. Só que aquele resort ali, ele não era um resort caro. Ele só custava o que Pedro fez. Ele só custava a nossa modificação moral. E Pedro tinha conseguido. Pra a gente consegue ir até esse resort, ir até esse lugar, né? Mas ele custa o que? A nossa modificação moral. É um ensinamento maior, né? Que o Cristo traz pra gente. E ali Cristo falou. E ali Cristo, com Simão Pedro ali, Simão Pedro descansou, passou uma semana, aí Cristo vira para Simão Pedro e fala: Pedro, você pode ficar o tempo que você quiser, quanto você quiser, mas eu preciso de voltar, porque enquanto um na terra estiver chorando, o meu trabalho não termina. Olha que coisa maravilhosa, hein? Cristo sempre nos ensinando. E aí ele vem pra gente e fala a seguinte coisa de maravilhosa. Vladimir, também tô com saudade de você, amigo. Você é meu irmão, cara. Eu te amo do fundo do meu coração, verdadeiramente. E aí, aí Pedro, né, toma aquele ímpeto de novo de Pedro. Não, se você vai, eu vou com você. Aí eles retornam Cristo fala: estou indo para Roma. Chega em Roma lá, eles estão fazendo o socorro de alguns, né, cristãos que estão sendo ali açoitados pelos soldados no local. E ali ele chega em auxílio. E aí o Cristo coloca a mão no seu ombro e fala: Pedro, tem uma pessoa te procurando. Quem era? Era o soldado que havia acertado a sua fronte com uma pedra, com seu filho com febre, quase na morte. E aí Cristo ali fala: Pedro, é a sua oportunidade.
E ali, por que esse soldado foi até lá? Porque esse soldado sabia que alguns, né, daqueles que seguiam Pedro, né, faziam preces onde que ele foi ali sepultado. Interessante, né? E ali ele levou. E o que Pedro fez? Pedro demonstrou a sua superioridade novamente. Ele demonstrou a sua humildade. Ele demonstrou que havia modificado o seu coração. Então ele faz o auxílio ao filho do centurião. Claro, né, que com o intermédio do Cristo, né? Cristo foi falando para ele, pode ir lá que eu dou cobertura, né? Claro, né? Cristo ali sempre dando a cobertura necessária, né? Como na época lá falou, pode vir andar aqui na água, eu tô andando, você pode vir, só acredita. Eu tô te dando aí a cobertura. Então Cristo ali e Pedro faz, né, esse ato maravilhoso. Então, Pedro é o apóstolo renovado. É o que Cristo ali demonstra pra gente, né? Com tudo isso, que nós também temos a capacidade. Cristo escolheu alguém do meio com dificuldades, características como nós, características difíceis, para que ele possa mudar. E ele mudou através do quê? Do aprendizado do Evangelho, que é o que a gente tem que fazer, internalizar e modificar moralmente a cada dia. A lição para nós do Cristo é: introduza o Evangelho no coração e modifique. É isso que vai fazer com que a gente continue a nossa caminhada. Vamos fazer igual Pedro. Vamos introduzir o Evangelho no nosso coração e fazer as modificações necessárias para que a gente possa lá, ó, pagar a entrada nossa naquele resort lá, que ele ficou com Cristo. Vamos fazer a modificação necessária para que a gente possa conseguir angariar recursos para chegar ao nosso objetivo, que é nos tornar anjos. Então vamos trazer ao nosso coração essa oportunidade única de aprendizado que Pedro nos trouxe, a modificação através do Evangelho. Pela oportunidade eu agradeço. Muito obrigado a todos que assistiram. E o aprendizado, que Jesus abençoe o coração de cada um, né? E que a gente possa ter outras oportunidades. Muito feliz com tudo isso. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossa vida. Hoje, agora e para todos sempre. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Agora eu peço aí, né? A gente vai fazer a oração final e que vocês possam, né, ter no coração aí essa pontinha, né? Que possa ter ficado uma pontinha, né? Desse aprendizado para a mudança real. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, de eterno amor e bondade, ao nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, guia e modelo para as nossas vidas. Agradecer a oportunidade que foi nos dada do aprendizado do Evangelho do Cristo, sempre muito útil à nossa vida. Agradecer a todas as oportunidades que a gente tem diariamente. Vamos entrar em consonância com um plano maior e rogar por aqueles que estão necessitando nesse momento do amparo e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ser propagadores do amor e da fraternidade. Que Jesus e os espíritos de luz nesse momento possam ali fluidificar a água que cada um colocou aí do lado. Que possa ali ter o lenitivo necessário ao bem do corpo e do espírito. Que possamos ser pessoas que realmente faça a diferença para que o Cristo possa depositar em nós toda a sua confiança, como ele fez com Simão Pedro. Que possamos ter uma excelente noite e que possamos ter o Cristo em nosso coração hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Jesus abençoe e ilumina. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Grazi, obrigado. Lizinha, obrigado. O caboclo aí, espetacular ser de luz. Muito obrigado pela oportunidade. Que possamos ter outras e que a gente possa estar sempre aí internalizando e difundindo o Evangelho. Que Jesus nos abençoe e uma ótima noite.